Senhoras e senhores, a todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo na internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início aos trabalhos da 23ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre de Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Presente. Vereador Edio de Oliveira Souza. Presente. Vereador S. Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Ramiro. Presente. Estando presente para o dos seus vereadores, declaro aberta a presente reunião e convido o vereador Walid Ali Ramiro para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada que todos se postem em pé. Eclesiastes, versículo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. Amém? Amém. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação a ata da 22ª reunião ordinária de 2016. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permanecem sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com o voto favorável dos vereadores a ata da 22ª reunião ordinária com ausência do vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Senhor presidente, no minuto oportuno, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Elizabeth Russo, Wagner Simões Almeida, Zunira Maria da Silva, Edivaldo Les da Silva, Angelina Cuba dos Santos. Muito oportuno faremos. Matérias de poder executivo. Solicito ao secretário para que faça a leitura das matérias de poder executivo. Balancete da Receita e Despesa número 13 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, referente ao mês de junho de 2016. Projeto de Lei número 459 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre alteração do caput do artigo 9º da Lei número 3.319, de 25 de novembro de 2013, que dispõe sobre a fiscalização no município de Mariporã pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, nos termos do artigo 31 da Constituição da República e da outras providências. Projeto de Lei número 464 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, acrescenta o parágrafo único no artigo 2º da Lei número 3.331, de 17 de dezembro de 2013 e da outras providências. Matérias de poder legislativo. Solicito ao secretário para que faça a leitura das matérias de poder legislativo. Balancete da Receita e Despesas número 12 de 2016, Câmara Municipal de Mariporã, referente ao mês de junho de 2016. Projeto de Lei número 460 de 2016,
Édio de Oliveira Souza dispõe sobre denominação de Massuo Ossato, a unidade de pronto atendimento UPA, localizada no Jardim São Francisco 2, Terra Preta, neste município. Projeto de lei número 461 de 2016, mesa diretiva, dispõe sobre a transferência de bens móveis da Câmara Municipal, veículos e alto-falantes à Prefeitura Municipal de Mariporã. Projeto de lei número 462 de 2016, o Alid Ali Hamid, dispõe sobre a isenção do IPTU aos portadores de doença grave. Projeto de lei número 463 de 2016, mesa diretiva, dispõe sobre a baixa de bens móveis de propriedade da Câmara Municipal de Mariporã. Comunicado da Presidência referente ao projeto de lei número 455 de 2016. Comunicado. A Presidência comunica ao plenário que, após a aprovação do projeto de lei número 455, de 14 de 6 de 2016, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, o COMAD, e revoga a Lei Municipal número 3.119, de 25 de maio de 2011, e no momento da expedição do respectivo autógrafo foi verificada uma incorreção em seu texto. Referido projeto foi aprovado na íntegra pela Câmara Municipal em 28 de 6 passado, na 22ª reunião ordinária. Contudo, constatou-se que, no parágrafo 2º do artigo 1º, foi mencionado o Decreto Federal número 3.696, de 21 de dezembro de 2000, o qual foi revogado pelo Decreto Federal número 5.912, de 27 de 9 de 2006. Por outro lado, o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SINAD, foi instituído pela Lei número 11.343, de 23 de 8 de 2006, o qual foi regulamentada pelo Decreto Federal número 3.696, de 21 de dezembro de 2000, posteriormente revogado pelo Decreto Federal número 5.912, de 27 de 9 de 2006. Uma vez que se trata de exatidão e inexatidão material, devido ao lapso manifesto, cuja correção não importa em alteração no sentido da matéria, a Presidência, nos termos do artigo 248 e parágrafos do Regimento Interno, determina a confecção de novo autógrafo para envio à sanção, fazendo-se a devida comunicação à Câmara dos Vereadores. Mariporã, 2 de agosto de 2016, Thalys. Obrigado, vereador. Expediente recebido diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Presidente, antes de ler as correspondências, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, aproveitando o momento oportuno. Sou Genor Francisco dos Santos, Dona Maria Alves da Silva, Flávia Chema Pereira e Israel Moreira de Freitas Reis. Correspondências recebidas. Primeiro, ofício da Associação Beneficente Nossa Senhora do Desterro, encaminhando cópia da prestação de contas referente ao mês de junho de 2016. Segundo, ofício do IPREMA, Instituto de Previdência do Município de Mariporã, encaminhando cópia do balancete do mês de junho de 2016. Terceiro ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando cópia do demonstrativo de pagamentos a fornecedor referente mês de junho de 2016. Quarto, e-mail da Câmara Municipal de Caíras, encaminhando cópia de moção número 10 de 2016, solicitando apoio ao PL 17000 de 2016, em trâmite na Alesp, que visa regulamentar a carreira de agente de segurança pública da Companhia Paulista de Trens Urbanos. Quinto, e-mails da Caixa Econômica Federal, encaminhando notificação de crédito de recursos financeiros sob bloqueio
que tem por objetivos a execução de obras da pavimentação no município de Mariporã. Sexto, ofício da Prefeitura Municipal de Mariporã, encaminhando cópia dos contratos celebrados no mês de março de 2016. Câmara Municipal de Mariporã, 2 de agosto de 2016. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar aos requerimentos. Convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura dos requerimentos de número 28 e 29 de 2016 em sua autoria. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores. Requerimento número 28 de 2016. Senhor presidente, requer a luta mesa na forma regimental, depois de ouvido o colégio plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal no sentido de que solicita o órgão competente informações sobre o número de ligações de energia elétrica no município de Mariporã. Justificativa. Tal solicitação é para que possamos elaborar um plano que atenda a demanda da população, tomando como comparativo o número de ligações de energia elétrica e os lançamentos de IPTU no município. Plenário, 27 de março e 2 de agosto de 2016. Walid Ali Hamid. Está ali, senhor presidente. Agora coloco em discussão o requerimento número 28 de 2016. Vereador para discutir. Questão de ordem. Com a palavra, vereador Paladino. Senhor presidente, senhores vereadores, esse referido requerimento se dá mediante uma falta de comparativos que nós temos por conta que o número de IPTU é menor do que o número, com certeza, considerado de ligações de energia elétrica. Então a gente quer ter um comparativo realmente essa disparidade aí, para estar elaborando um trabalho em cima disso. Obrigado, senhor presidente. Pois sim. Vereador, boa parte. Sim, senhor. É o seguinte, Vossa Excelência está fazendo um pedido que eu acho pertinente. Qual é o período? Porque não está especificado. Desde quando que Vossa Excelência queria saber? Desde quando começou a instalar a eletricidade? Ou desde quando? Tem que estabelecer um período, talvez, de referência, eu não sei. Sim, esse requerimento ele não especifica exatamente o período. Porque a disparidade você consegue concluir a partir do momento que você tiver informações do número de ligações de energia elétrica padrão, referenciados todos os imóveis da cidade, com o lançamento de impostos que nós temos. Fazer esse comparativo, você vai ver uma certa disparidade aí nesse sentido. É nesse sentido que eu estou querendo concluir para conseguir elaborar um plano de ação em cima disso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais um vereador para discutir? Não há vereador para discutir. Eu coloco a votação. A votação é simbólica. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Está aprovado o requerimento número 28 de 2016, com voto falando de todos os vereadores e a ausência do vereador Juvenil de Oliveira Dantas. Antes de chamar o vereador para fazer a leitura, eu gostaria que fosse feita a verificação do chamado. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura do requerimento número 29 de 2016. Senhor presidente, requerimento 29 de 2016. Requer a luta mesa de forma regimental, depois de ouvir o colégio plenário, seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de que solicite o órgão competente informações sobre o número de ligações de água no município de Mariporã. Justificativa. Tal solicitação é para que possamos elaborar um plano de atenda a demanda da população, tomando como comparativo o número de ligações de água e lançamento de IPTU do município. Plenário, 7 de março, 2 de agosto de 2016. Walid Ali Hamid. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento número 29 de 2016. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Paladino. Senhor presidente, no mesmo sentido do que o requerimento anterior. Eu já tenho um número estimado de 14 mil ligações de rede de água. A gente sabe da deficiência de 63% na malha de encanamentos de água aí que nós temos, de 73,5% de esgoto. Então a gente precisa realmente
saber esse comparativo com precisão, para que nós possamos saber como vai ser o plano para que atenda isso, sabendo uma vez que tem esse contrato, tem uma certa norma de universalização disso, mas que a gente precisa saber qual as demandas vão ser atendidas com mais brevidade. Obrigado, senhor presidente. Pois sim, vereador. Vereador, a intenção, eu não sei se é essa a intenção, é que muitas residências, no caso, estão sendo ligadas, né, a condições de água, sem, no entanto, estarem regularizadas na forma de PTU. Eu não sei se é essa a intenção de Vossa Excelência? Não, a intenção minha é trazer a universalização disso. Palavras até dadas pelo vereador Dr. Oswaldo nas audiências públicas sobre a intenção de trazer água e não simplesmente a todos os bairros, vereador Dr. Ricardo. Nós temos uma deficiência muito grande. 63,5% da cidade não tem água encanada. 73,5% não tem rede de esgoto. Nós temos aí expostamente na malha viária, na guia, na sarjeta ou em lençóis freáticos a contaminação do solo pelo esgoto que nós temos. Terra Preta, nós temos aí mais de 60 bairros, temos mais de 20 mil pessoas e não tem um metro de esgoto tratado. Você vai passar ali, é uma aberração que está acontecendo em Terra Preta. É lamentável no Jardim Pereira, lamentável na Estrada Velha de Bragança, lamentável tudo o que está acontecendo. Nós precisamos realmente de um plano de ação para saber um comparativo entre os bairros que nós temos, entre os lançamentos de imposto que nós temos, entre o que vai ser apresentado agora. Tem um contrato, sabemos disso, sim, mas tem alguns planos emergenciais aí, e Terra Preta é um deles, emergenciais. Obrigado, vereador. Mais um vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o requerimento, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os seus vereadores o requerimento de número 29. Convido o vereador e professor Écio Minosso Júnior para que faça a leitura do requerimento de número 30 de 2016. Requerimento 30 de 2016, senhor presidente, requer adotar a mesa na forma regimental, depois ouvido o corrente plenário, que seja oficiado excelentíssimo do prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampulho, solicitando informações sobre o convênio de transporte escolar com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Considerando que os alunos da rede pública de ensino têm direito ao transporte escolar de qualidade, considerando que a Prefeitura de Mariporã tem convênio firmado com o Governo do Estado para repasse de recursos financeiros a fim de oferecer aos alunos das escolas estaduais de Mariporã o atendimento adequado com o transporte escolar, considerando que no último mês de julho a Prefeitura e a Secretaria Estadual da Educação de São Paulo reeditaram por mais um ano o convênio de transporte escolar dos alunos das escolas estaduais de Mariporã, considerando que aos alunos são oferecidos passes escolares nas localidades onde a linha de ônibus atendida pela concessão pública com a ETM, Empresa de Transporte Mariporã, em outras localidades onde não há linha de ônibus da ETM, o transporte escolar é realizado em rotas específicas por empresa contratada pela Prefeitura Municipal de Mariporã. Considerando que os alunos residentes no bairro São Vicente e região, e na Vila Paula, que estudam na Escola Estadual Maria Zésa Gomes de Oliveira, localizada na Vila Machado, sempre foram atendidos por duas rotas pela empresa contratada pela Prefeitura desde 2013, pois não há linha de ônibus da IPM com itinerário compatível para atender adequadamente a região. Considerando que a Escola Maria Zésa e a Secretaria Municipal de Educação, operadora do convênio, anunciaram na semana passada que a partir do início das aulas, neste segundo semestre, ontem, esses estudantes seriam transportados por linha de ônibus da IPM, nesse sentido, solicito informações que justifiquem tal mudança, ou seja,
Houve diminuição dos valores nesse convênio recentemente reeditado ou não? Qual o valor do convênio 2015-2016 e qual o novo valor do convênio 2016-2017? Solicito cópia do convênio 2015-2016 já encerrado e, quando possível, cópia do convênio 2016-2017. 2. Houve solicitação da Prefeitura, poder concedente, para que a ETM fizesse alteração ou adequação de itinerários em alguma linha e ou criasse alguma nova linha visando atender alunos da rede pública? Sendo a resposta afirmativa, solicito cópia desse documento protocolado junto à empresa concessionária ETM. Esse pedido está sendo feito por ser prerrogativa do Poder Legislativo fiscalizar atos da administração pública diante dos princípios constitucionais e em atendimento ao interesse público dos moradores de nossa cidade. Por serem respostas simples, sim ou não, e de interesse da população afetada por essa alteração, apelo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que a resposta venha com a maior brevidade possível. Mariporã, 2 de agosto de 2016, 10º de junho, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão o requerimento número 30 de 2016. Essa palavra, presidente. Com a palavra, professor Edson. Bom, o requerimento está explicando exatamente o que aconteceu na semana passada. Os alunos da Escola Maria Zélia foram informados de que não seriam mais transportados por 2 rotas que lá existem, e que eles seriam transportados a partir do dia 1º, ontem, por linha de ônibus da ITM. E da segunda-feira da semana passada, aquela comunidade começou a se questionar, nem todos foram informados. Hoje, com as redes sociais, facilita a informação, mas as informações foram, na minha opinião, muito lentas, então muita gente não sabia. Ocorre, e o vereador Marcinho, outros vereadores que atuam na região, que conhecem muito bem São Vicente, conhecem a Vila Paula, o entorno lá, é uma região que não se caracteriza como uma área urbana. Apesar de nós termos lá uma quantidade de núcleos residenciais, ela tem muito mais característica de uma região rural do que urbana. E não há nenhuma linha da ETM que contempla levar esses alunos para a escola com o passe escolar. Então, nesse sentido, a comunidade começou a se incomodar. O que acontece? Ficaram insatisfeitos, começaram a se rebelar. O ônibus de rota, ele, além de ser um ônibus que vai buscar os alunos mais próximos de onde eles residem, também tem os monitores. Outro detalhe, a linha de ônibus, a rota, eles param exatamente onde há necessidade. O ônibus da ITM, ele para nos pontos que já estão determinados. Não há o cuidador, não há um monitor que acompanha o aluno. Nós estamos falando, presidente, de crianças de 11 anos de idade, no 6º ano, e no período da tarde eles estudam. Hoje, eles saem às 6h20, às 6h20 nós já estávamos no escuro na cidade. E eles ficam a uma distância, porque da sua casa até o ponto em que o ônibus chega, tem mais de 1,5 km em alguns lugares. Então as mães realmente ficaram inseguras e se rebelaram. Houve uma comissão de mães, tanto da Vila Paula como lá do São Vicente, estiveram conversando com a secretária da Educação Municipal na quinta-feira pela manhã, mães da Vila Machado, também, da Vila Paula, também estiveram conversando, estive presente. Por coincidência, um representante da diretoria de ensino, que representa a Secretaria da Educação, veio ao município para ir exatamente na Escola Maria Zélia, mas aí sim, para informar qual seria o procedimento a partir da segunda-feira. Isso era quinta-feira de manhã. E, oportunamente, as mães conversaram e houve uma reunião. Até eu agradeço a gentileza da Secretaria da Educação, que recebeu todos, e houve uma conversa com bastante urbanidade, com bastante educação,
mas as mães se colocaram claramente contra a substituição do modelo de transporte. A partir daí, eu espero a resposta do prefeito. Há informações que possivelmente a Secretaria Municipal e a Diretoria de Ensino recuaram nessa situação. Só que eu não tenho informações oficiais. Se eu as tivesse, eu também não apresentaria esse requerimento, mas não há informações oficiais. A direção da escola, falei agora às 16h30, quase 17 horas, para verificar, também não soube me informar se realmente a linha de ônibus seria o transporte ou as rotas. Então, diante disso, senhores vereadores, eu peço a vossas excelências que apoiem esse requerimento, porque, de qualquer forma, eu espero que o bom senso prevaleça, mas, de qualquer forma, nós temos que ter a informação: o convênio diminui os repasses de recursos ou não? O transporte, essas crianças com 11 anos de idade vão chegar às 6h30, 7 horas, 7h30 na casa delas, naquele lugar onde não tem iluminação pública. Em alguns lugares, o vereador Marcinho, nosso presidente, sabe que é muito perigoso. Não adianta falar, nós vamos contornar os problemas, porque nós vamos mudar decisão de gabinete de pessoas que não sabem o que é a nossa região, que desconhecem o drama daquelas pessoas, decidem simplesmente, o transporte escolar com passe é mais barato, então põe uma linha lá. Então eu quero saber se tem mesmo essa linha, porque para ter essa linha, o prefeito tem que fazer um encaminhamento para a IPM e ela aceitar a alteração de itinerário. Isso tem que ter acontecido antes, não adianta fazer agora. E se o convênio diminuiu, o governo do estado não está cumprindo com a sua obrigação perante a legislação. Então é nesse sentido, como vereador, como morador de Mariporã, como uma pessoa comprometida com a educação municipal do nosso e com a rede estadual também, eu gostaria que vossas excelências apoiassem esse meu requerimento para que as informações venham para essa Câmara e nós possamos pelo menos ser informados adequadamente e por que essa tomada de decisão de gabinete, sem olhar para o interesse da nossa comunidade. Pois não, vereador, vossa excelência quer uma parte. Vereador, dentro desse pronunciamento, provavelmente, será que não é decorrente de um término do contrato, ao qual o novo contrato não contempla tal condições? Talvez possa ter sido, de uma forma até irresponsável, se isso realmente aconteceu. Só para responder a Vossa Excelência, o convênio entre a Secretaria Estadual da Educação para que o município ofereça o transporte escolar para os alunos da rede estadual é antigo. Ele é renovado todo mês de julho de cada ano. Então, todo ano é renovado. A questão central há uma renovação. A questão central é se houve diminuição de repasse do governo do estado, aí sim, Vossa Excelência tem razão, ou se não houve, o que justifica? O requerimento pega exatamente essa justificativa. Obrigado, senhores e senhoras. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais um vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o requerimento, coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se levantem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores o requerimento número 30 de 2016. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação de indicações, 23ª reunião ordinária de 2016. Vereador Walid Ali Hamid, 728 a 730. Vereador líder do PSD, Edio de Oliveira Souza, 745 a 747. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 748 a 750. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 751 a 753. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 754 e 756. Vereador Rafael Tadeu Martins, 757 a 759.
Vereador Écio Minozzi Júnior, 760 a 762. Vereador Valdeci Fernandes, 763 a 765. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 766 e 767. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 768 e 769. Vereador e presidente desta casa, Márcio Alexandre Emílio de Oliveira, 770. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador Écio Minozzi Júnior para que faça a leitura da moção de repúdio de número 3 de 2016 de sua autoria. Moção de repúdio 3 de 2016. Senhor presidente, considerando que a revista Veja publicou no último dia 27 de julho artigo intitulado Professor Ganha Mal, escrito pelo articulista Cláudio de Moura Castro, que, a meu ver, se sustenta em argumentos falaciosos, atacando o professorado das escolas públicas brasileiras. Considerando que o articulista, entre seus argumentos, coloca mentiras como quando afirma, por exemplo, que o salário dos professores são até competitivos, se comparado com outras profissões. Considerando que estudos do DIEESE indicam que há uma defasagem salarial média de 75% entre o salário dos professores no estado de São Paulo em relação aos demais profissionais de nível superior, exatamente o contrário do que está escrito no artigo, considerando que o Plano Nacional de Educação propõe como meta, no final dos próximos 10 anos, que o professor deve receber remuneração equivalente ao dos demais profissionais com formação de nível superior, numa constatação que, na verdade, o Brasil, o professor ganha muito mal. Considerando que o articulista da revista Veja aponta os indicadores de rendimento escolar da educação brasileira a fim de justificar o seu ataque, culpabilizando exclusivamente o professor pelo baixo desempenho de aprendizagem, sem levar em consideração as precárias condições estruturais das escolas públicas brasileiras, enfrentadas por esses professores em seu dia a dia, notadamente as classes superlotadas e a falta de condições de trabalho em muitas escolas. Considerando que o articulista da revista Veja esconde nesse artigo seu principal objetivo, a defesa de cortes dos gastos na educação pública brasileira, e ainda defende o fim do direito do professor ter como salário base o piso nacional do magistério. Considerando, por fim, que o articulista da revista Veja se utiliza nesse artigo da conhecida arte da falácia, toda mentira bem elaborada, para ser convincente, precisa começar com alguma verdade. Por isso mente ao afirmar que o salário dos professores são até competitivos se comparado com outras profissões, e coloca o baixo rendimento escolar como culpa exclusiva do professor, a fim de sustentar a retirada de direitos fundamentais conquistados pelos professores e a diminuição de ganhos com o ensino público básico do país. Por esses motivos, por não aceitar e rejeitar o corte de gastos na educação pública e nas áreas sociais, apresento essa propositura. Solicito aos nobres pares o apoio e o voto a essa moção de repúdio à revista Veja, por esse lamentável artigo, Professor Ganha Mal, em respeito a todos os professores e as professoras que reconhecidamente desempenham considerável papel social e que, de alguma forma, contribuem com a formação de médicos, dentistas, enfermeiros, engenheiros, economistas, jornalistas, enfim, de todos os profissionais que passaram pelos bancos escolares. Plenário, 27 de março, 2 de agosto de 2016, Écio Minozzi Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Agora coloca em discussão a moção de repúdio número 3. Vamos para discutir? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, professor Écio. Senhor presidente, eu sou professor. Eu trabalhei 36 anos como professor na educação, na rede pública. 36 anos. Eu posso dizer para os senhores que em muitos poucos anos desses 36, eu deixei de trabalhar em outros 2
um ou dois outros empregos. Sabe por quê? Porque professor ganha muito mal. Para a gente conseguir ter um salário para sustentar a família da gente, nós professores precisamos trabalhar dupla jornada. E a mulher professora, ela trabalha 3 jornadas, porque quando chega em casa, senhores maridos, elas também têm as obrigações domésticas que nós deixamos para elas. Dupla jornada. Aí nós estamos dizendo, esse articulista, ele tem um papel, ninguém é inocente, ele tem um papel de tentar responsabilizar e diminuir os gastos públicos com a educação exatamente com os professores, com aqueles que não são responsáveis pelos gastos, exageros de gastos públicos. Eu gostaria que esse articulista identificasse como os recursos públicos são gastos nesse país. Se ele está preocupado com a corrupção, ele tem que se preocupar com o mal político que exerce e executa, está aí, o Lava Jato para provar, que executa essa corrupção. Mas o corruptor também existe. Esse articulista, ele está do lado do interesse do capital. Ele quer que sobre mais recurso público para ficar disponível para o capital. Então, que são aqueles que são os corruptores, né? Eu nunca vi esse articulista combater esse tipo de situação. Ele vai combater quem? Ele quer convencer, senhores, quem está aqui? Quem está aqui nesse plenário agora? Vai falar que o professor ganha bem? Fala, ganha bem? O salário base de um professor por 40 horas, o piso nacional, é por R$2.000. Quantos profissionais de curso superior ganham R$2.000 por 40 horas semanais? É uma ofensa. A minha categoria, eu sou professor. Eu lecionei muito. Aqui em Mariporã, quando eu vim para Mariporã, eu vim para o cargo de diretor através de um concurso público. Só que eu lecionei na escola Melchior, eu lecionei ao mesmo tempo diretor e também lecionava à noite na escola Hermelina, lecionei na escola Osilde. Por quê? Porque o salário na educação é muito baixo. Eu tinha que sustentar meus 2 filhos na época, minhas 2 filhas, e depois o meu 3º filho. Eu tenho direito a mais uma aposentadoria pelo INSS, porque eu trabalhei na iniciativa privada, nas escolas particulares também. Lá estão os professores que trabalham, que ele diz que não são bons profissionais e responsabiliza pelo baixo rendimento de aprendizagem dos alunos. Lá estão os profissionais que trabalham na rede pública e trabalham na escola particular. Pode levantar, vai nas escolas particulares aqui e vê se esses profissionais não fazem dupla jornada. Vê se tem. Eu dou exemplos aqui, posso dar exemplos de professores que fazem isso aqui em Mariporã. Isso acontece no Brasil inteiro. Professor ganha muito mal. Então o repúdio é nesse sentido. Acho forte a palavra repúdio, porque mas na verdade é uma rejeição dos argumentos. Não estou contrariado que ele coloque seus argumentos. É legítimo, só que ele está com um veículo de comunicação que é a revista Veja. Os professores não têm a oportunidade de se defender adequadamente. Por isso eu achei que era adequado fazer essa moção de repúdio. Peço o apoio dos senhores vereadores. Desculpa ter me estendido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais um vereador para discutir. Não havendo maneira dupla discutir, coloque em votação. Votação é simbólica. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, os contrários se levantam. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores a moção de repúdio número 3 de 2016. Vamos passar ao uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamar os senhores vereadores pela ordem de inscrição, para que façam o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando subterrânea. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra de tia Val. Senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares, público aqui presente e quem assiste pela internet. O meu primeiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contratou a departamento competente no sentido
disponibilizar um ônibus gratuito para alunos da ETEC em Terra Preta. Os alunos da ETEC em Terra Preta estudam à noite e às vezes não tem como voltar para casa. Eu gostaria que o prefeito colocasse uma linha de ônibus para eles. E meu segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contratar o departamento competente, no sentido de construir 2 redutores de velocidade elevada com faixa na Avenida Demetrio Leão dos Conidos, altura do número 12, e outra ao lado da quadra Tiziana, enfrenta a Igreja Católica. Ali, senhor presidente, várias vezes criança é atropelada, até mãe com criança atropelada, porque não tem redutor de velocidade. E meu terceiro e último ofício, excelentíssimo senhor prefeito, contratar o departamento competente, no sentido de construir 2 redutores de velocidade elevada com faixa na rua João Puga Dias, altura número 74 e 94. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Mais algum vereador? Vereador Édio de Oliveira Souza. Com a palavra, o líder do PSD, assessor Édio. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, novos vereadores. Presidente, sobre essa tribuna, somente para fazer um ofício. Na entrada de Terra Preta, dentro da saída da Fernando Dias, é um local muito perigoso. Ali eu mesmo já vi várias fechadas de carro. Sabemos que a lei de trânsito diz que quem está na rotatória tem a preferencial, mas os motoristas ali não respeitam. E final de semana também vi várias fechadas que os motoristas cortando ali por Terra Preta, saindo da Fernando Dias, né? Final de semana. Eles não param, e as pessoas que estão ali na rotatória ficam esperando a vez e sempre tem sua preferencial. Então eu gostaria que fosse oficiada a Artes para que ela estude a possibilidade ali de melhorar a sinalização, inclusive ali com sinalização de solo pare, para que realmente possa ser obedecido e evitar futuros acidentes naquele local. Só isso, presidente. Boa noite a todos. Mais algum vereador? Vereador Rafael Tadeu Martins. Com a palavra, vereador, segundo secretário Rafael Tadeu. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora. Boa noite ao público presente, uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Ontem, dia 1º de agosto, nós comemoramos o Dia Nacional do Selo. Hoje comemora-se o dia do início da cultura nordestina. Isso aqui ajudou a Constituição Paulo. Amanhã, dia 3, o dia dos capoeiristas, dia 4, a campanha educativa de combate ao câncer, dia 5, o Dia Nacional de Saúde, dia 6 próximo, comemora-se o Dia Nacional dos Profissionais de Educação, senhor vereador Écio. Eu não sei se tem muito a comemorar, né? É o Dia Nacional dos Profissionais de Educação. Não sei se nós poderíamos comemorar tanto assim. Bom, mas aproveitando o senhor presidente, eu gostaria de fazer o meu primeiro ofício, solicitando ao senhor prefeito, que determine o departamento competente, que se faça um estudo para a instalação de redutores de velocidade nos seguintes locais: a rua Azizi Cairala, número 181, retirando a rua Najib Moça, próximo à rua de Série Assado no Barreiro, e rua Tabaiacu, próximo ao cemitério do Chafim. No meu segundo ofício, solicito também ao senhor prefeito determinar o departamento competente, capine em termos dos seguintes locais: a rua Gastão de Orleans, antiga rua 2, no Jardim Samambaia, e também na rua João Antônio Vilha, na Chácara Arantes. No meu terceiro e último ofício, eu solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente uma operação topográfica nos seguintes locais: na rua José Rodrigues Barbosa, na Irará Branca, rua das Violetas Salsalito, e reiterando a avenida Sérgio Machado Brown, em Terra Preta. Senhor presidente, está lido. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Mais um vereador inscrito? Vereador S. Minozzi Júnior.
presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores e senhoras. Eu vi a vereadora Tia Val fazer uma solicitação sobre o problema do transporte lá com a ETEC. Nós ficamos debatendo esse problema na Câmara durante algum tempo, até que a concessionária ETM alterou o itinerário da linha para atender não só os alunos da ETEC, também os trabalhadores daquela região, não são só os alunos que são atendidos. Ocorre, vereadora, que as aulas dos alunos da ETEC começou 2 semanas antes e a empresa de ônibus simplesmente não cumpre com o itinerário. E os alunos ficaram, os que saem às 10h40, ficaram sem transporte, os que moram aqui ficaram sem transporte. Mais de 30 alunos ficaram sem transporte porque a empresa concessionária do serviço público, concessão obtida junto à Prefeitura Municipal de Mariporã, que tem a obrigação de fiscalizar os itinerários, deixou de ir lá porque o dono achou que não me avisaram que não tinha aula. Não, ele tem a responsabilidade, porque eu sou prefeito municipal, ele entrou com uma solicitação de mudança de itinerário. Ele tem que cumprir o itinerário. Olha como é que está na cabeça da nossa população a qualidade do atendimento de transporte público. Quando se propõe no transporte público para atender aquela região, vereador Marcinho, a desconfiança dessa empresa é muito grande. Um dos motivos que inflamou muito mais aquelas mães, além da questão que eu já mencionei, que o artigo não permitia que eu entrasse em mais detalhes, mas não é só a questão de que não tem um monitor, tal, é que não confia no serviço dessa empresa. Essa Câmara aqui, no primeiro ano, montou uma comissão sob a presidência do vereador Alexandre Boava, e essa comissão concluiu, senhoras e senhores, que a empresa de transporte Mariporã sonega, não paga os seus impostos adequadamente. Esses relatórios, aprovado em plenário, foi encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público contratou ou delegou para pessoas competentes, porque para conhecer essa questão de planilha, etc., e percebeu que realmente tinha fundamento o que a Câmara disse. Motivo para encerrar com essa concessão. Pois não. O problema dessa empresa é que cada executivo que entra e sai faz contrato com a empresa de 10, 30, 20 anos, e o que acontece? Eles fazem o que querem, não colocam a linha de ônibus. Então quem sofre é o povo. Por isso que a empresa não respeita os munícipes, porque eles têm contrato. Então se a prefeitura for quebrar o contrato, quebra a prefeitura, não tem dinheiro para pagar. Olha, toda a concessão pública, ela pressupõe, antes de haver a concessão, há um processo licitatório. As empresas interessadas participam e ganham aquela que oferecer as melhores condições. Então, essa empresa, eu não estou questionando a entrada dela, porque ela entrou dentro de um processo licitatório. O que eu estou questionando é que não há fiscalização que está na lei, doutor Oswaldo. Vossa Excelência fez artigos, eu lembro muito bem, nós na Câmara, naquele momento, isso foi no mandato anterior, criamos rígidas, vários artigos, criando uma rigidez de fiscalização. O que precisa é fiscalizar e obrigar a empresa a prestar o serviço adequadamente. E o que está acontecendo, nesse caso do transporte da ETEC e da falta de confiança, isso é latente. Esse é um dos grandes problemas a serem resolvidos. Senhores candidatos a prefeito, o vereador Aladim vai ser candidato a prefeito, passou pela convenção, há outros candidatos a prefeito, tem que levar em conta e pensar adequadamente. Eu acho que a lição é conversar com a nossa população e ver qual é o sofrimento de tudo isso. E ver como lidar com o problema. Então, esse é um assunto que eu vim trazer com mais detalhe, extrapolando o serviço de transporte escolar, né, com o serviço da empresa, que é precário. E ela foi
negligente. Eu estou fazendo aqui o que foi que aconteceu. Ela foi negligente com aqueles moradores, os alunos daquela escola e os trabalhadores daquela região, quando ela faz o horário que ela quer. Há que haver uma fiscalização. Há um artigo naquela lei aprovada, vereador, que Vossa Excelência lembra muito bem, doutor Oswaldo, que diz que a prefeitura tem que montar uma comissão para fiscalizar um serviço adequado, um serviço próprio. Nós não temos esse departamento, nós não temos esse setor. Então está na lei, mas não foi ainda instituído. Então, há que se fazer alguma coisa nesse sentido. Era isso, senhor presidente, né, um retorno para o segundo semestre. Estamos fora da nossa casa, mas acolhidos pela Associação Comercial. A Vossa Excelência já fez os agradecimentos pertinentes, mas a gente está se sentindo muito bem aqui nesse plenário e vamos tocar aqui, porque nós temos que defender os interesses dessa população com unhas e dentes. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito, pode falar? Vereador Ali Hamid. Com a palavra, o vereador Aladim. Parabéns, vereador. Essa fiscalização pode ficar Obrigado, no papel. presidente, senhores vereadores, boa noite. Um bom retorno aos trabalhos dos senhores. Realmente é complicado. O setor de fiscalização é algo realmente complicado para se falar nessa cidade. Diga-se de passagem, aquele problema, eu volto a falar aqui, que é um problema que eu não consigo me habituar, não consigo dizer, olha, fazer o quê? Eu não consigo, eu reclamo quase todo dia. Problema de esgoto terra preta. Todo dia. Eu não consigo ir no Jardim Pereira, aquela rua José Raimundo Pereira, se eu não me engano, a rua da creche ali. Ela tem o esgoto ali, fica ali o nosso amigo Pezão, que é cadeirante. Você não pode, tem que tomar cuidado para não passar rápido, você não espirrar esgoto nas pessoas do ponto de ônibus e nas pessoas que dependem de acessibilidade. Também ali na rua Demétrio Leônidas Conides, foi marcado, eu vi que os vereadores foram marcados também, só um segundo, vereador, foram marcados com relação ao esgoto na Demétrios número 75, ali do Sérgio Penacho ali, e nos expuseram realmente a situação ali. Eu fui lá agora ver a situação, realmente vergonhoso, o mesmo problema que essas pessoas tornaram ao meu conhecimento, porque a mãe dessa pessoa, dessa munícipe, depende de cadeira de rodas, depende de acessibilidade, e aí tem que desembarcar no carro em cima de um esgoto. Fui dar uma carona agora, também tinha que desembarcar em cima do esgoto. Então é esse ofício que eu peço, para que atendam esses dois locais, na Demétrio Leônidas Conides 75 e na José Raimundo Pereira, ali no Jardim Pereira. Então, eu peço, né, podem falar, quiser falar lá de mim, pode falar que fui eu mesmo que estou pedindo, não tem problema, eu estou aqui para fiscalizar mesmo. Pois sim, vereador. Aquele esgoto aqui da Pereira, eu já fui umas 3, 4 vezes, tirei foto, enviei um e-mail para a Vigilância Sanitária e até agora não tem resposta. Eu não sei o que acontece com a Vigilância Sanitária. É porque esse problema não é de vigilância, esse problema é de Secretaria de Obras. Água servida, tem que ter uma fossa para água servida antes de ter a construção. Água de esgoto, que é banheiro, tem que ter uma fossa negra antes da construção. Isso não pode ser jogado na calçada, na porta dos outros. É isso. Então é Secretaria de Obras, fiscalização, que tem que ser oficiada. Pois sim, vereador. Ajuda aí, Tiago. Concedo. Quando essa situação do realmente. Acho que não está gravando, vereador. Agora sim. Vereador Aladim, eu gostei dessa parte porque eu também estive lá no Jardim Pereira, o vereador Márcio, o prefeito também estiveram em reunião a respeito dessa situação que estava ocorrendo ali na rua João Bento, se não me engano. João Bento é de cima. É aqui desce esse esgoto que você falou. Né? E eu estive realmente essa semana lá vendo, estava realmente muito
ruim a situação. Vereador, só uma parte na sua parte, que não estava, acabei de passar lá. Mas lhe asseguro que de ontem e hoje os funcionários da prefeitura estiveram lá, estão trabalhando lá, e acredito que esse problema, aquele esgoto lá, ele estará resolvido essa semana. Tomara, vereador. Acabei de passar lá agora à noite e realmente persiste o problema. Também um problema ali na Estrada Velha de Bragança, que se inicia ali no 46, bem o Agro Gibeon, ali do Zoaldo, e vai até lá o divisa, até a geração, acho que é quilômetro 48. Também tudo entupido, água corrente. Parece que choveu ali, tempo integral. Também solicito ao superintendente do DR da região aqui, para que tome providência da desobstrução dos bueiros ali. É o mesmo problema. Também, senhor presidente, gostaria aqui, para não sair do tema do esgoto, né? Hoje eu estou realmente pegando, parece que respingou em mim hoje aqui. Então, também gostaria, eu estou falando porque eu estou ouvindo uma carreta de problemas e estou sendo postado no Facebook, marcado ali, os senhores também, e realmente estamos sendo cobrados. Nós, Terra Preta, pagamos, se está alugado ou não imóvel para comercial, você paga a taxa comercial, que é o caso dessa pessoa que eu citei agora há pouco aqui na Demetrios. Ela paga R$75 de esgoto, e ela não tem o serviço prestado. Vou te perguntar para o Daniel Bonora, que também faz parte da OAB, gostaria de enviar um ofício à OAB, ao seu Miguel Najib, que já está indo para 12 anos também, muito bem trabalhados ali, para que nos ajudasse nessa questão jurídica, Daniel, para saber se realmente é pertinente continuar essa cobrança desse serviço não prestado. Porque se vai fazer, outros 500. Agora, cobrar o que não existe é um problema. Então, não dá para ficar aqui fingindo que nada acontece, achando que eles mandam na cidade. Oi, sim, vereador, doutor Ricardo. Vereador Aldir, é totalmente pertinente a sua preocupação, como é pertinente a nossa preocupação também em relação a esse fato. No entanto, de tudo isso que nós aqui nos pronunciamos, e aqui até de certo ponto nós colocamos os problemas relativos ao processo de urbanização, de saneamento, ele decorre de um problema básico. Eu queria só lhe considerar, pelo fato de que, até porque Vossa Excelência é um dos pleiteadores de candidato a prefeito da nossa cidade, que sim, durante o primeiro momento em que se fizesse os próprios projetos, em que se fizesse a condição do planejamento, ele deveria ser, então, elucidado nos problemas e no planejamento da nossa cidade. Pois o planejamento, um minuto só, presidente. Não, aqui já deu um minuto. Tudo bem, É só para complementar. Eu gostaria que fosse assim, que todas as pessoas que tivessem a cargo do executivo, que fizessem esse planejamento, porque tudo isso que acontece é essa situação. É falta de planejamento, é falta de clareza e é falta simplesmente de competência. Desculpa. Obrigado, doutor Ricardo. É verdade mesmo. Agora, as duas audiências públicas que a Sabesp fez, eu fui. Cobrei. Teve um determinado bairro que eu cobrei que eles falaram, não, a gente não tem nenhum plano para lá. Porque o pessoal não quer, não se interessa. Os condomínios não se interessam no serviço próprio. Então, a gente está aí realmente à mercê de 30 anos deles, sendo que eles não têm a contemplação. Está igual a ITM aí. Se está no contrato, cumpre, se não está, e assim a cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais um vereador inscrito? Senhor presidente, não há mais vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, vamos fazer um minuto de silêncio a pedido da vereadora Tia Val, pelo falecimento de Elizabeth Russo, Wagner Simões, Zulmira Matias, Edivaldo Leles e Andrelina Cuba. E pelo pedido do vereador Rafael Tadeu, Agenor Francisco, Maria Alves, Flávia Chama e Israel Moreira. Todos possam ver.
Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos. O restante fica livre. Senhor presidente, não há vereadores inscritos. Não havendo mais vereadores inscritos, antes de encerrar a sessão, eu quero primeiramente pedir desculpa aos senhores vereadores por nós estarmos na nossa casa, mas devido às nossas reformas e adequação dos gabinetes vereadores, estamos fazendo essa intervenção e por isso estamos aqui na Associação Comercial. Quero agradecer também à Associação Comercial, na pessoa do presidente, Dr. Keiter, por gentilmente atender nosso pedido de abrir o espaço, abrir as portas do Associação Comercial para que possamos desenvolver os nossos trabalhos legislativos aqui nessa casa. Lembrando, então aí, já encerrando, que não havendo mais vereadores inscritos para falar, convido a todos para a próxima reunião ordinária, que será realizada no dia 9 de agosto, terça-feira, no horário regimental, aqui nesse auditório da Associação Comercial e Empresarial do Principado da Região. Boa noite.